Isaías capítulo 55, versículo 6 ao 9 diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Hoje eu quero falar sobre o tema, tanto óbvio, mas eu quero falar sobre ele, sobre a grandeza de Deus. Deus é grande. Seria impossível alguém exagerar a grandeza de Deus. Seria impossível alguém pintar Deus, ou refletir Deus, ou projetar Deus, ou pensar Deus, o suficiente para encapsular a sua grandeza. Deus é grande. Versículo 9 fala, assim como os céus são mais altos do que a terra. Essa é a grandeza, esse é a medida da grandeza de Deus. Assim como os céus são mais altos do que a terra. Note que não fala o céu. Os céus no plural. Você olha sempre o céu e fala, mas eu estou vendo um céu. Pois é, existem, segundo a palavra de Deus, 3 céus no plural. O primeiro céu é a atmosfera. É isso que a gente consegue enxergar. Tá? Se quiser olhar para o céu, você vê todo azul quando não está chovendo, quando está nublado. Pois é, esse é o primeiro céu, que na realidade não é azul. Ele é preto, é escuro. Ele é azul devido a uma camada de ozônio, um gás ozônio que ele reflete a luz do sol, e o ozônio é azul, então a gente vê o céu como azul. Mas de noite, quando o sol se põe, fica tudo escuro, porque não tem mais sol. Mas a verdade é que isso que você vê, esse azul que você vê, essa atmosfera que cobre a terra, que encapsula a terra, esse é o primeiro céu, onde voam as aves, os animais. O segundo céu seria o céu astral, é o espaço. Desde saindo da nossa atmosfera em diante, infinito. O homem não sabe a magnitude, não entende. O homem tem alguns equipamentos modernos que conseguem enxergar anos-luz de distância. Um ano-luz é a distância em que a luz demora para percorrer durante um ano. Você tem uma ideia? A velocidade da luz durante um ano. Isso é um ano-luz. E a gente nem sabe quantos anos-luz existem, é infinito. Bom, esse é o segundo céu. Tem o Sol, tem os planetas, sistema solar, os demais planetas. Esse é o segundo céu. O terceiro céu é onde mora Deus, onde habita Deus. O homem nem tem como chegar lá, não tem como enxergar, não tem como entender. Mas por que tudo isso, pastor? Por que estudar? Por que falar sobre o céu? Porque Deus está dizendo o seguinte, assim como os céus, a nossa atmosfera, o espaço sideral, astral e a própria habitação de Deus são mais altos do que a terra. Esse é o tamanho da grandeza de Deus. Então não tem como exagerar, não temos como alcançar onde Deus habita. O céu é a medida de quanto Deus é mais tudo do que nós. Ele é mais sábio, ele é mais poderoso, ele é mais inteligente, ele é mais amoroso, ele é mais misericordioso, ele é mais gracioso, ele é mais benigno. Tudo que Deus é, ele é mais do que possamos imaginar. Essa é a grandeza de Deus. Os homens maus, obviamente, os homens que rejeitam Deus, sempre tiveram inventando uma forma de se livrar de Deus. Lá em Gênesis a gente lê sobre a Torre de Babel, que os homens tentaram construir uma torre que chegasse ao céu, que alcançasse o céu. Veja que falácia, veja que loucura. E Deus viu aquilo e falou, não. Vocês não vão nem chegar perto, mas te cortar logo esse barato. E ele veio e confundiu as línguas. Aí todo mundo se separou, literalmente todo mundo se separou, porque naquele instante Deus
separou a humanidade por línguas, idiomas diferentes, e cada um foi para o seu canto. Outra forma mais recente dessa tentativa de se livrar de Deus é que o homem inventou uma teoria, e é teoria, a teoria da evolução. Entenda, hoje é ensinado e mostrado como fato e ciência. Não é. É uma teoria. Teoria é o quê? É uma ideia, uma proposta. Existem muitas teorias no mundo, nem todas são provadas. Uma que não é provada é a evolução. Não existe evidência, prova nenhuma que o homem veio do macaco, o macaco veio do sapo, que o sapo veio da ameba, que a ameba veio de não sei o que mais. Não existe. Mas é uma forma de tirar Deus da jogada. Por quê? Porque Deus diz, em Gênesis 1:3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Bom, se eu tiro Deus da jogada, então eu tiro a criação. É importante quem é contrário a Deus, tirar Deus da história, tirando a criação. Então o homem mau crê nessa esperteza toda da baboseira da evolução. Eles acreditam que nada explodiu e criou tudo. Não foi que nada explodiu. Haviam gases, quem criou os gases e as químicas e os equipamentos? Alguém teve que ter criado tudo no começo. Precisa ter tido um começo. Eu creio na Bíblia que fala que Deus disse, haja luz e houve luz. Haja água e houve água. Haja divisões entre a água e a terra, entre o céu e a terra, e houve divisão. Que haja plantas e houve plantas. Haja peixes, pastos, animais. Eu creio no que a Bíblia fala. Mas é impossível. Não para o meu Deus. Porque o meu Deus é mais alto e mais poderoso do que os céus são da terra. Então o homem tenta tirar a presença de Deus, inventando histórias, inventando loucuras, literalmente loucuras. Mas essa é a grandeza do poder e da mente de Deus. No versículo 14 de Isaías 40 fala assim, quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos? Mais uma vez, fala medida dos céus. Para que Deus consegue colocar toda a água no mundo na palma da mão dele. Que ele consegue medir os céus no palmo da mão. Aí você vê a grandeza do nosso Deus. O que eu quero dizer hoje é o seguinte, se nós temos um Deus tão grande, e nós temos, se Deus é tão grande, tão magnífico, tão majestoso, tão poderoso, tão tudo, então nós podemos concluir certas coisas para as nossas vidas. A primeira coisa que podemos concluir de ter um Deus tão magnífico é que só é preciso a gente confiar e obedecer a Deus. Se Ele é tão majestoso e tão grande, basta confiar e obedecer. O Salmo 91 fala assim no versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É esse versículo no qual nós tomamos como o nome da igreja, a sombra do Altíssimo. Descansará. Quem vai descansar? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Que esconderijo é esse? A sombra do Onipotente. Para você estar debaixo da sombra do Onipotente, nós temos que estar pertinho dele. Você quer ficar debaixo da sombra de uma árvore, você tem que ficar perto da árvore. Não adianta ficar 200 metros de uma árvore, a não ser que for uma baita de uma árvore, né? Mas você tem que estar próximo da árvore para você estar debaixo da sombra. E quando estamos na sombra do Onipotente, nós podemos descansar. É justamente isso. Se estamos debaixo da sombra do Onipotente, o Todo-Poderoso, o todo majestoso Deus, então nós podemos o quê? Descansar. É confiar e obedecer. Quem obedece a Deus está na sombra dele. Quem obedece a Deus caminha próximo o bastante dele para estar debaixo da proteção de sua sombra e pode então descansar. Note que fala, aquele que habita no esconderijo. Não é aquele que passa de vez em quando, vai lá na hora do aperto, não. Habita. Constantemente, quando chove, quando faz chuva, no bem, no mal, na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza, quando as coisas vão bem, coisas vão ruins. Muitas vezes temos a tendência de o quê? Correr para Deus quando temos um problema, uma necessidade.
resolveu, tchau Deus, até a próxima. Aí você não pode descansar tanto quanto poderia. Não é preciso ter um QI elevado, ter uma supermente, não é preciso você ter grande entendimento e ter grandes estudos e doutorados e blá, 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 blá. Não. Para você habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, você precisa de fé, mais nada. E fé todo mundo tem. Fé todo mundo tem. Romanos 12, versículo 3 fala que Deus deu a cada homem uma medida de fé. Essa medida quer dizer, Deus deu a todo mundo um tanto de fé. O mesmo tanto. Deus não deu mais fé para mim do que para você. Deus deu uma medida, um tanto de fé. O problema não é o quanto fé alguém tem ou não tem, porque todo mundo tem a mesma fé. É aonde você coloca essa fé. Muita gente coloca a fé no lugar errado. Mas quando colocamos a fé no lugar certo, ou seja, de volta em Deus que nos deu aquela fé, e nós confiamos, a palavra confiar quer dizer o quê? Com fé. Quando nós confiamos e obedecemos a Deus, e nós só vamos obedecer se nós confiarmos. Quem não obedece a Deus, no frigir dos ovos, é porque no fundo, não confia. Não confia em Deus. Acha que Deus não vai fazer o que Ele falou que ia fazer, não vai cumprir o que Ele falou que ia cumprir. Então, se eu obedecer a Deus, vão me dar mal. Então, te fazer aqui do meu jeito. Mas quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, poderemos descansar. Marcos 10, 15. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Até um menino. Essa palavra menino, ela literalmente quer dizer uma criança. Nós temos que ter a fé de uma criança. Temos que ser como crianças. Não precisa ficar muito sofisticado e complicar muito a coisa. É só ter fé. Fé em Deus, fé na sua palavra. A Bíblia nunca diz que uma criança precisa ser como um adulto. Mas fala o contrário, que o adulto tem que ser como criança. Adultos complicam muito a coisa. Adultos vêm com muita bagagem. Então é simples. É só confiar. É só receber. Nós não precisamos nos preocupar em controlar a nossa situação. Não precisamos nos preocupar quando as coisas fogem do nosso controle. Provérbios 6, versículo 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os teus caminhos e sê sábio, pois ela, não tendo chefe nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Aqui nós estamos vendo que a formiga, ela não é preguiçosa, ela é organizada. No verão, ela planta, ela prepara. Quando chega a colheita, chega o outono, um pouquinho antes do inverno, ela vai lá e colhe. Todo ano, primavera, verão, outono, inverno. Esse ano parece que foi inverno. Foi inverno, 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 inverno. Porque não pode chover esse tempo todo. Mas a verdade é que a formiga tem tudo sob controle. Muitas vezes nós achamos que também nós temos tudo sob controle. Veja bem que a formiga não é preguiçosa. Ela aqui é uma lição para o preguiçoso. Vá ter com a formiga o preguiçoso. Aprendam com a formiga. Então aqui estamos falando de uma situação onde a pessoa trabalha, a pessoa é responsável, ela não é preguiçosa, faz tudo na hora certa, colhe na hora certa, planta na hora certa, prepara na hora certa. Mas nem sempre a vida é assim, né? Nem sempre tudo vai de acordo como nós planejamos, queremos. Muitas vezes as coisas fogem do nosso controle. Mas mesmo quando, e não é se, é quando, porque vai acontecer. Ninguém vai passar a vida sem ter muitas situações onde parece que a coisa fugiu do nosso controle. Mesmo quando isso acontece, nós não precisamos nos preocupar. Por quê? Porque o nosso Deus é maior. Nosso Deus é maior, é tão grande que nós não precisamos nos preocupar quando as coisas fogem do nosso controle. E nós gostamos quando as coisas estão no nosso controle, nos dá segurança. E é bom ter as coisas sob controle. É bom a gente ser como uma formiga.
planejar e se esforçar, mas isso nem sempre vai acontecer. Aqui em Provérbios 21 e versículo 1, fala sobre os poderosos desse mundo. Os líderes mundiais, os líderes nacionais, as pessoas com poder, humanamente falando. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Aqui está falando sobre o coração do rei. Naquela época só tinha rei. Hoje nós tem presidente, tem ministro, tem deputado, tem senador, tem toda uma série de governador, prefeito, um monte de gente que tem poder. Tá? Mas aqui está falando sobre isso. As pessoas que têm o poder, Deus pode controlar o coração deles. Por isso que no Novo Testamento, Deus nos fala, orai por aqueles em autoridade. Porque o coração deles está na mão de Deus. Se Deus controla o coração do faraó, então não importa que Moisés era gago. Sabe que Moisés era gago? Quando Deus mandou Moisés falar com o faraó, ele falou, mas Deus, eu não sei, eu não falo bem, eu não... Ele falou, não tem problema, está chegando aí seu irmão Arão, ele vai falar por ti. Quero que me mostre um versículo na Bíblia onde fala que Arão falou para Moisés. Foi Moisés que foi lá e falou, não é mais gago não, Moisés, foi que houve. Deus, quando nós temos um problema, ele pode mudar o problema, ou ele pode nos mudar. Nos mudar. Faraó era teimoso. Faraó, por sua teimosia, destruiu o Egito. No final de sua vida, os seus conselheiros disseram, ô Faraó, você não percebeu que o Egito está acabado? O Egito está destruído? O Egito era uma das maiores nações mais poderosas do mundo. Está acabado depois das pragas do Egito, das 10 pragas. Destruiu. Por quê? Teimoso. Mas foi o que Deus fez. Deus falou, não se esquente com o faraó, vai e fale. Mas eu não sei falar, não se preocupe. E faraó falou. Faraó falou. Moisés falou. E não tinha gaguez, não se enrolou no falar. Por quê? Porque Deus muda a tempestade, ou Ele nos dá a capacidade de enfrentá-la. De um jeito ou de outro, nosso Deus é grande. Então, quando as coisas fogem do nosso controle, não se preocupe, Deus é maior. A vingança pertence a Deus. Em Romanos 12, versículo 19, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Quando as coisas fogem ao nosso controle, às vezes, a culpa é nossa. É bom a gente sempre ter isso em mente. A Bíblia fala, quem confessa e deixa, encontrará misericórdia. Quem encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Então é bom a gente não encobrir. Se a culpa é minha, vamos assumir a culpa, a responsabilidade. Mas nem sempre a culpa é nossa. Às vezes a culpa vem de outra pessoa abençoada que veio trazer uma provação. Tá? E nesses casos nós temos uma tendência a querer vingança, dar o troco. Deus fala, eu sou grande, eu sou majestoso, eu sou onipotente, onipresente, onisciente, onitudo. A vingança, deixa por mim. Vingança pertence ao Senhor. Eu digo mais, quando Deus traz a vingança, é muito pior na pessoa a vingança que Deus traz do que a que a gente pudesse trazer. A Bíblia até fala, quando a gente tenta fazer vingança com as nossas mãos, Deus acaba aliviando a barra do vingado. Então, quer vingança de verdade, deixa na mão de Deus. Não quero você fazer vingança, não. Deixa na mão de Deus. Quando as coisas fogem do nosso controle, primeira coisa, vou culpar quem? Geralmente não olhamos para nós mesmos. Está assim, ó. Quem foi? Foi ele, pronto. Agora, não faça isso. Deus é grande. Deus é capaz. Deus é Deus. Se eu confiar e obedecer, Deus vai defender e fará o que for preciso. Isaías 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda a língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor,
e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Está vendo isso aqui? Isto aqui é a herança. O que é herança? É um direito que pertence. Isso é uma herança dos servos. Aí nós temos que perguntar, eu sou um servo de Deus? Ah, pastor, eu vou para a igreja. Eu vou falar uma coisa aqui, não quero que ninguém fique chocado. A gente vem para a igreja não para servir. A gente vem para a igreja para ser servido. Quando você vai para um restaurante, você vai lá servir ou ser servido? Quando você vai para a padaria, você vai levar pão ou trazer pão? Vai levar pão. Trazer pão, não trazer pão para casa, né? Mas vai levar o pão de lá. Quando você vem para a igreja, você vem para ser servido, gente. Você vem para ser encorajado, equipado, ensinado. Você serve Deus, não é aqui entre essas quatro paredes, no dia do culto. A gente serve Deus lá fora. Em nossos lares, com nossas famílias, no nosso trabalho, na escola, com o nosso testemunho, com o nosso caminhar, sendo o sal da terra e a luz do mundo. É lá que a gente serve Deus. Não aqui. É bom vir para cá, devemos vir para cá, não estou questionando isso, mas vir para a igreja apenas não é servir Deus. Por isso que eu discordo tanto, agora virou moda em alguns supermercados, que você mesmo, você pega o carrinho, enche o carrinho, ou não, aí tem, em vez de passar pelo caixa, é o caixa automático. Quem já usou aqueles caixas automáticos? Que você pega o produto do carrinho, passa no escaneador lá, aí faz o pip, aí mostra o produto, aí você coloca no saquinho e tal coisa. Eu falo, vem cá. Quem está trabalhando para quem aqui? Eu quero que alguém pegue minhas compras, passe no caixa, no escaneador, coloque no saco plástico e me dê para ir embora. Eu não vim aqui trabalhar, eu vim aqui para dar dinheiro para vocês, eu vim aqui gastar, vocês estão fazendo lucro aqui. E o pior, tirando emprego de várias pessoas. Tem supermercados nos Estados Unidos e na Europa que não tem mais caixa, gente. Mas só aí muita gente perdeu emprego, né? Não tem pessoa que ensaca, não tem pessoa que... Sim, aí eu vou ter que ir para o supermercado, além de gastar meu dinheiro, ter que trabalhar agora, ter que fazer todo esse trabalho. Tem muitas lanchonetes nos Estados Unidos, por exemplo, McDonald's e essas lanchonetes de rede, não tem mais gente no balcão. Tem um telão bem grande, você vai lá, aperta o que você quer, deu tanto, você passa o cartão, pedido tal, você vai no balcão e pega. Ainda tem alguém que está preparando a comida, botando um saquinho lá para você buscar. Daqui a pouco nem isso vai ter tudo por máquina. Mas agora, eu quero chegar e falar, eu quero um hambúrguer com milkshake. Quanto tome? Pronto. Tá mexendo aquilo e aperta o botão, aí não funciona, aí trava o negócio, aí o cartão não... Aí você mesmo tem que pegar a sua bebida, dar um copo vazio. Você tem que ir lá e você... minha gente, eu vim aqui para trabalhar. Pois é, a gente vem para a igreja para quê? Para receber. A gente vai para o restaurante, lanchonete, mercado, para ser servido, não para servir. Se eu quisesse servir no restaurante, eu ia arrumar um emprego de garçom. Se eu quisesse escanear produtos no supermercado, eu arrumava um emprego como caixa. Pois é, a gente vem para a igreja para receber. Para então podermos servir. Isso é herança dos servos do Senhor. Que herança é essa? Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Vale a pena servir a Deus. E outra coisa, servir a Deus não é ser pastor, eu sou pastor há uns 20 anos talvez, mas eu sirvo a Deus há muito mais tempo. Eu servi a Deus antes de ser pastor. Ser pastor, claro que o pastor deve servir a Deus. Se o pastor não serve a Deus, por favor, né? Mas não é exclusividade de pastor. Muito pelo contrário. Todo crente deve servir a Deus. Pastor, todo crente serve a Deus? Não, nem todo crente serve a Deus. E servir a Deus não é condição para ser salvo e ir para o céu. Porque a salvação é pela graça. Não vem das obras. O que é obra? É servir a Deus. O que vem das obras é a nossa recompensa, é o nosso galardão, é a nossa proteção, é o nosso livramento, nossa bênção.
Isso vem das obras. Muita gente confunde. Tem gente que fala que a salvação é pelas obras e as bênçãos vêm de graça. Não é isso que a Bíblia ensina, gente. A salvação é pela graça. O custo da salvação foi pago 100% na cruz. O custo da salvação é uma vida perfeita, sem pecado. Quer ir para o céu? É só nunca ter pecado na vida. Não é não pecar de agora em diante. É nunca ter pecado, momento algum. Não ter um pecado na sua conta. Pastor, isso é impossível. Eu sei, e a Bíblia fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus sabe disso. Por isso que a salvação não depende de nós, porque se dependesse de nós, ninguém é salvo. E onde é que Deus foi arrumar então uma vida perfeita sem pecado? Ele não arrumou, ele mesmo teve que vir para a terra, na pessoa de Jesus Cristo. Ele mesmo, o verbo se fez carne. Emanuel, quer dizer o quê? Deus conosco. Deus saiu da sua majestade no céu, entrou num corpo humano, na pessoa de Jesus Cristo, e viveu aqui nessa terra, foi tentado em todas as coisas como nós, diz a palavra de Deus, porém sem pecado. Então ele entregou a sua vida para ser sacrificada na cruz. Foi um sacrifício, foi um preço. Se fosse a minha vida na cruz, fosse eu numa cruz, não resolveu o problema de ninguém, nem o meu e de mais ninguém. Por quê? Porque eu sou um pecador, como todos nós somos. Mas Cristo não. Cristo veio pagar o preço que ninguém podia pagar, derramando o seu sangue uma única vez para comprar a nós. No dia 21 de julho de 1991, mês que vem vai fazer 31 anos, eu recebi essa salvação. E eu sou tão salvo hoje quanto eu era 31 anos atrás, 30 anos atrás e 11 meses, do que eu vou ser daqui a 30 trilhões de anos-luz. Eu sempre serei salvo, eternamente, porque vida eterna não acaba. Porque você é um servo de Deus? Não. Porque eu recebi Jesus Cristo como meu total, único, suficiente Salvador. Não é ser batizado, não é ir para a igreja, não é servir Deus. É entender, crer e receber. Qualquer um pode fazer isso, se tiver fé. Fé que Deus deu. Então todo mundo pode receber. Deus é Deus. Nós precisamos reconhecê-lo e conhecê-lo como Ele é. Às vezes pode ser assustador precisar confiar em Deus. É assustador. Mas é a única maneira de realmente conhecer Deus. Quem nunca confia em Deus o bastante para passar pelaquela dúvida, pelaquele medo de confiar nele, nunca vai entender e compreender quem Deus é, e o seu poder e o seu amor. Muitos sabem a respeito, mas não conhecem. Nós precisamos conhecer, não só saber, conhecer. Salmo 34, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Vamos confiar nele? Por quê? Porque ele é bom. Então nós temos que provar. Prove. Provar e vede. Prove e verá que Deus ele é bom.